Adonai, Ro'i lo echsar. É uma série baseada na vida e história de José do Egito. Uma história riquíssima que tem nos abençoado. Obrigado, queridos, que tem nos abençoado tanto. E hoje nós teremos mais uma palavra desta série. Que Deus fale poderosamente ao nosso coração. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Que bom que você veio. Nós estamos, como eu disse, meditando em princípios importantíssimos. A palavra de hoje, o tema dela é na casa de Potifar, sirva com o propósito. Nós estamos num desafio de leitura bíblica e eu quero chamar você, se não entrou ainda, lermos Gênesis do capítulo 15 até o capítulo 50. Se você estava conosco semana passada e começou, você já leu que o nome de Abrão foi trocado para Abraão, você já leu que nasceu o filho Isaac, mas antes dele nasceu o filho, um remendado ali, Ismael, e isso dá problema até hoje, porque trouxe a raiz muçulmana sobre a terra, mas uma geração também abençoada por Deus. Nós vamos encontrar ali toda a história, o início da formação dessa descendência bendita, Abraão, Isaac, Jacó, José, e vamos até o final da história de José. Pastor, não entrei no desafio não, fiquei moscando lá e tal. Começa hoje em Gênesis 15, e aí a cada dia você vai lendo um capítulo, você vai crescer muito nessa leitura, ok? Como eu disse, nós estamos aprendendo com José, vendo o que ele passou. Cada momento da sua vida ele foi enfrentando adversidades, ele foi enfrentando lutas, e ele cresceu em cada estágio. Nós construímos uma timeline aqui, que todas as palavras são baseadas nessa sequência. Semana passada nós falamos sobre José no poço, quando ele foi abandonado, traído, rejeitado pelos seus irmãos, e nós tivemos uma palavra muito forte aqui, falando aos nossos sentimentos, como vencermos a amargura, como superarmos a traição. Se você não estava aqui, eu aconselho demais você entrar no nosso canal no YouTube e assistir essa palavra. Bom, hoje nós vamos falar, a segunda palavra é José na casa de Potifar. Vamos aprender a servir com propósito. Na casa de Potifar, enquanto José estava lá, ele foi aliciado pela mulher de Potifar, a Potifera. E aí José então não cede à tentação dela, e ele é lançado na prisão. Então semana que vem a palavra é essa: na tentação cultive integridade. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. A quarta palavra será José na prisão, porque ele faz o certo, mas é preso. Nós vamos aprender a crescer no sofrimento. A quinta palavra é José no palácio. Agora Deus foi honrar José, ele liderou com excelência. E a última palavra, dia 21/9, será nos planos, confiando na sabedoria. Quem está crescendo e quer crescer mais ainda, diga amém. Bom, então hoje nós vamos ver como José se comportou na casa de Potifar. José vai para lá como um escravo. Vou recapitular rapidamente. Ele é odiado pelos seus irmãos. José é o filho preferido de seu pai. Ele ganha uma túnica colorida, diferente dos irmãos, e os irmãos não podiam falar com ele de forma amistosa. Toda a conversa dos irmãos de José com ele era paulada, era agressão. Um dia José tem um sonho, e nesse sonho ele entende que é da parte de Deus, que ele seria colocado sobre toda a sua família. Os irmãos ficam com mais raiva ainda dele, e eles têm um projeto de matá-lo. Vamos matar esse sonhador, esse nojento, esse predileto do papai, esse mimado. E eles então resolvem não matar, mas jogam José num poço para morrer ali, e depois tem uma maldita ideia de vendê-lo como escravo. Está passando uma caravana ismaelita, e José é vendido pelos seus irmãos, e ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. E ali nós vamos ver como ele serviu sendo escravo. Eu vou frisar bastante isso, e nós vamos tirar lições bíblicas importantíssimas para o nosso trabalho. Sim, hoje nós vamos falar sobre servir com propósito nos nossos trabalhos. Você sabia que quase todo mundo tem dificuldade no ou com o trabalho? Olhem só que dado assustador dessa pesquisa de uma empresa de consultoria americana, Gallup. Ela apontou que 79% das pessoas estão desmotivadas no trabalho.
Isso quer dizer que praticamente a cada 10 pessoas, 8 estão insatisfeitas, infelizes, não têm motivação. Esse número é muito grande. E aí eu te pergunto, você faz parte desse número? Talvez sim, talvez muitos que estão aqui estejam infelizes, desmotivados. Tem uma outra pesquisa da Forbes, e ela disse que 66% dos profissionais relatam síndrome de burnout em 2025. E esse é um recorde histórico também assustador. Burnout é uma pressão, é uma síndrome, que é acarretada por causa da pressão no mundo empresarial, no mundo corporativo. A pressão por metas, a pressão por resultados, a concorrência, isso causa transtornos assim. E sabe o que é interessante? É que cada vez mais as empresas estão investindo em métodos melhores, em ambientes melhores, mais acolhedores, mais atrativos, mas não funciona. Não funciona, parece que tudo continua agindo para que o trabalho seja duro, seja penoso. Até mudanças como a carga horária. Eu não sei se você sabe, mas na Europa, muitas empresas já diminuíram a carga horária de 44 horas para 35, 36 horas. Inclusive no Brasil, algumas empresas já estão adotando isso. Tem até um projeto de, não sei se é uma senadora ou um senador, eu não consigo identificar o que é aquilo, mas de reduzir a carga para 4 dias apenas por semana, né, de trabalho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não resolve. As pessoas continuam se sentindo desconfortáveis. Aí eu quero sugerir para vocês que como igreja nós pensarmos que o problema pode não estar no trabalho. E eu te digo, o problema não está no trabalho, mas sim na nossa compreensão e motivação em relação ao trabalho. Se nós não entendermos o que Deus tem para nós no trabalho, nós continuaremos frustrados. E hoje então nós vamos aprender com José. E talvez você se pergunte, como pastor? O cara viveu há quase 4.000 anos, é quase um Neandertal. O José, tudo que ele viveu profissionalmente não encaixa para a gente hoje. O mundo mudou, pastor, é modernidade. Tá? Ah, é? Nós fizemos um currículo aqui da vida de José. Observe essa tela, por favor. Olha quem foi José. Experiência dele, ele começou como pastor de ovelhas, lá em 1915 a.C. Ele tinha 17 anos, e lá em Hebrom, na Canaã, ele cuidou das ovelhas. Dali ele foi para administrador da casa de Potifar. Ele trabalhou 10 anos nesse cargo, como escravo, ok? Como servo. Dali ele foi promovido para auxiliar de carcereiro. Que é isso, pastor? Isso não é promoção, não. Deus escreve certo por linhas certas. Depois de auxiliar de carcereiro, José virou governador do Egito. Ei, José virou o segundo homem mais importante da terra. Quem é hoje o primeiro homem mais importante do planeta para você? Pois é, Lula, Trump, Bolsonaro. O José virou o 02, só para você ter uma ideia. Competências desse cara: interpretação de sonhos com aplicação prática, tradução de informações complexas em orientações claras e aplicáveis, liderança que inspira, confiança e resultados. José conduziu com humildade e integridade, conquistando confiança em diferentes níveis hierárquicos, mesmo em situações adversas. José era mestre em gestão estratégica de crises, antecipação de cenários críticos e criação de planos de longo prazo para garantir sustentabilidade em períodos difíceis. Uau, que homem! José viveu muito além do seu tempo. Então sim, ele tem muito para nos ensinar. Gênesis capítulo 39, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Se você quiser abrir tua Bíblia, vamos juntos. É o texto base, Gênesis 39, do verso 1 ao 6. A gente vai projetar aqui também, mas se você quiser acompanhar, a versão que estamos usando é a NVT. Diz o texto: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José,
Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Gênesis 39, do 1 ao 6, nós vamos extrair aqui 3 segredos da carreira profissional de José. O esboço dessa palavra, põe para nós a Giovana que está lá. Giovana, o QR Code, você pode escanear aqui, abrir teu celular e colocar, já vai abrir na nossa página, que tem todo o esboço lá com os textos, porque às vezes você fica aí tentando anotar, né, um monte de coisa, o esboço está prontinho. Nós temos um time de comunicação extraordinário, eles trabalham duro a semana inteira para você chegar aqui no domingo e ter um material de altíssimo nível, ok? Então, se você quiser, é só escanear aqui. 3 segredos da carreira de José. Primeiro, trabalhe consciente da presença de Deus. Trabalhe consciente da presença de Deus. Eu releio o verso 2 de Gênesis 39. Diz que o Senhor estava com José. Deus estava com José. Por isso que ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Preste atenção, é essencial para que tenhamos êxito no trabalho, nós servirmos ou trabalharmos conscientes de que Deus está conosco em tudo o que fizermos, inclusive no nosso trabalho. José, é bom lembrar que ele estava trabalhando aqui num ambiente totalmente hostil. José não enviou um currículo para uma empresa e ele foi contratado com um salário negociado e ele estava trabalhando lá e por isso ele foi bem sucedido. Não, José aqui está vivendo como um escravo. José aqui está vivendo em uma terra distante, servindo a um estranho, e mesmo assim, a Bíblia diz que ele floresceu nesse ambiente. Uau! Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Então o segredo não estava no salário de José, mesmo porque ele nem tinha. O segredo não estava na função de José, mas sim na relação que ele tinha com Deus. O segredo do trabalho, da entrega e do resultado é a relação com Deus. O segredo não era a competência de José, por mais que nós tenhamos aqui um currículo poderoso e de dar inveja. Não. O segredo não estava na competência, mas na consciência de que Deus estava ali. José entendia de que quem ele servia era mais importante do que onde ele servia. Preste atenção nesse detalhe, igreja. A quem eu sirvo está acima do lugar que eu sirvo. Hoje nós vemos uma geração que diz assim: você precisa fazer o que ama, e você precisa lutar com todas as suas forças para conseguir isso. Ei, José não fez o que ele amava. José não trabalhou com o que ele sonhou. Se você enviasse um WhatsApp para o José e perguntasse assim: qual era o teu sonho com 14, 15 anos? Virar escravo na casa de um senhor egípcio? Ele iria dizer que não. Mas mesmo estando em um lugar muito difícil, ele foi bem sucedido. Ele não fazia o que amava, mas ele foi bem sucedido. Então é o contrário, igreja. Não é sobre fazer o que você ama, mas sobre amar aquele para quem você faz. Uau! Tem muita gente desanimada no trabalho, talvez você faz parte desse grupo, que está dizendo assim: pastor, eu estou desanimado porque eu não estou na função que eu gostaria. O que eu queria era tal cargo, eu não tenho um chefe que eu gostaria. Pastor, meu chefe, meu sonho é comprar uma manga, entregar para ele, fazer uma foto e escrever embaixo: o cão chupando manga. Meu chefe é terrível, pastor, e por isso que eu sou desmotivado. Pastor, eu não tenho o salário que eu gostaria. Quando eu tiver o salário, quando eu estiver no cargo que eu quero, aí sim, aí eu vou florescer. Ei, e talvez você está pensando que precisa de um novo emprego.
Eu sou procurado por pessoas que pedem oração e dizendo: pastor, eu preciso de um novo emprego. Mas eu te digo nessa noite, a maioria das pessoas que estão aqui não precisam de um novo emprego. O que você precisa é apenas de uma nova motivação, de uma consciência maior de que Deus te colocou ali e ali você deve florescer. Deus não é pego de surpresa, Deus não é desorganizado. Deus te plantou em um lugar e Ele quer que você floresça ali, e Ele vai te dar condições para isso. Posso ouvir um amém? Então, enquanto o mundo aí fora diz: faça o que você ama, o Evangelho diz: ame a Deus onde Ele te colocou. Vai fazer muita diferença. É por isso que José prosperou, gente. Por quê? Porque não importava o lugar que ele estava, ele entendeu para quem ele fazia. Mas o que eu estou fazendo aqui na casa desse cara? Os meus irmãos me venderam. Meu Deus, com esses irmãos não precisa de demônio. Mas ele entendeu que se ele estava ali, tinha um projeto de Deus para a vida dele. A maioria das pessoas não compreendem isso. Elas vivem uma dicotomia, elas vivem uma bifurcação. E elas separam o espiritual do secular. Ei, é muito perigoso esse negócio de separar espiritual, sagrado, de secular e mundano. Deixa eu conversar melhor com vocês sobre isso. Tem gente que acha que quando está aqui agora cultuando a Deus, isso aqui é sagrado, é espiritual e você está agradando a Ele. Mas amanhã cedo, quando você sair para a tua empresa, para o teu trabalho, aquilo lá não é mais espiritual, aquilo lá é secular e é mundano. Engano. Tudo é espiritual. Porque se você pensar assim, isso vai afetar diretamente o teu comportamento. Tudo é sagrado. Deus está conosco em todos os ambientes. Tudo conta para Deus. Não é só como você age aqui, mas principalmente como você age lá no teu trabalho. Afinal de contas, qual é o tempo que nós passamos aqui na semana e qual é o tempo que nós passamos no nosso trabalho, no nosso estudo? É muito maior lá fora. Então é lá que Deus quer que possamos florescer. Tem cristão que trabalha como se Deus ficasse do lado de fora da sua empresa. Eles não entenderam a relação de fé no local de trabalho. Nós precisamos estabelecer uma visão correta sobre o trabalho. E aqui eu entendo que por muito tempo a igreja teve uma visão errada sobre o trabalho. Preste atenção, visão cristã sobre trabalho. O trabalho não é secular, é espiritual. O trabalho é espiritual. Gente, trabalho é criação de Deus. Não, pastor, quem criou o trabalho foi o diabo. Deus colocou o homem no jardim do Éden, pôs lá frutas para ele comer, um rio maravilhoso para ele tomar banho, falou: fica aí vagabundo, fica à toa, só com o papo para cima. Que Bíblia que você está lendo? Na minha Bíblia está escrito Gênesis 1 e 2, que Deus criou um jardim, plantou lá no Éden, e Ele desde sempre colocou trabalho para o homem fazer. O pecado entra em Gênesis 3, mas antes disso já tinha trabalho. Cultive a terra, cuide do jardim, dá nome para os animais. Quer uma tarefa mais difícil do que essa, gente? Aquele ali, chifrudo, gordinho, boi. A mulher, vaca. De repente vem a girafa, um cavalo pescoçudo, e ele pensa: Deus, dificílimo. Ele não tinha um tablet desse, gente, para ajudar. Adão teve que ir trabalhando, gravando tudo. E a pior coisa é você dar um nome para um negócio que você não criou. Eu acho que Adão ficava esperando Deus chegar no fim da tarde e falar assim: dá uma dica aí, porque quando o Senhor fez esse bicho aqui, ele é muito... Imagina, gente, um ornitorrinco. Aonde Adão achou esse nome? Pastor, não foi bem isso e tal. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui de palavras, mas Adão trabalhava. E onde entra o pecado? O pecado veio para atrapalhar e tornar o trabalho penoso. Mas o trabalho já existia. Gente, por favor, Deus é um Deus trabalhador, sabe? E por mais que o pecado tenha atrapalhado a nossa relação com o trabalho, isso foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz e o sangue dele restaurou todas as coisas. Hoje, cristão não tem mais a razão para dizer o pecado ainda é maldito, o pecado atrapalhou, né, o trabalho é maldito. Não, Jesus resolveu na cruz. Nós voltamos ao projeto original. Ei, nós somos criados por um Deus trabalhador. Ele trabalhou 6 dias pesado, no 7º descansou. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança.
Então, nós estamos aqui na terra para quê? Para trabalhar, para manifestarmos a grandeza de Deus através do nosso trabalho. Como? Cuidando do planeta, desenvolvendo ciência, mecânica, física, medicina. É para isso, você foi plantado aqui, você tem uma parte de Deus dentro de você, isso é poderosíssimo. Então nós precisamos entender que um serviço simples, feito com a consciência da presença de Deus, tem um peso eterno. Na verdade, não existe serviço simples quando Deus está conosco. Quando você serve a Deus, todo lugar é sagrado e todo trabalho é para glorificar a Ele. Pastor, você não conhece o que eu faço, eu tenho uma tarefa simples na minha empresa. Deus está contigo lá. Não é simples, é grandioso e é extraordinário. Quando você serve a Deus com essa compreensão, tudo ganha outra proporção. Não há momento comum quando você vive na presença de Deus. Então aprenda a praticar a presença de Deus nas pequenas tarefas diárias, e o nome do Senhor será glorificado. Tem gente que acha que só sente a presença de Deus num culto como esse. Tem gente que acha que só vai sentir a presença de Deus se estiver numa conferência, se subir um monte, se descer um monte. Não, Deus também pode ser sentido nessas coisas, mas Deus também pode ser sentido fazendo o básico, lavando um chão, varrendo um chão, lavando uma vasilha, fazendo uma simples planilha de Excel. Deus está ali conosco. Se nós entendermos isso, se você entender essa palavra de hoje e praticar, nós vamos mudar essa cidade. Nós precisamos transformar o trabalho simples em um culto de adoração a Deus. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, e ele diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer trabalhem, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Essa consciência mudou a forma de que José trabalhava. Cada pequena tarefa para José fazia um sentido enorme. O propósito do trabalho não está no que você faz, mas para quem você faz. Não está em amar o que você faz, mas amar para quem você faz. E aqui tem um ponto que essa geração nossa se perdeu. Preste atenção. Eu quero mostrar para vocês a frustração da geração que hoje é talvez a grande maioria de pessoas, que é a geração millennial ou a geração Y. A geração Y é a geração que veio depois da minha. Eu sou quase geração Y, porque a minha geração é a X, que ela vai de 1965 até 1980. A geração Y começou em 1981 e ela foi até 1996. Então é onde a maioria aqui se encontra. Mas é a frustração. A revista Forbes lançou uma reportagem sobre a frustração da geração Y. É muito interessante. Por quê? Lá na revista diz que essa geração que veio após a X, que é a minha, a nossa geração era uma geração de independência, né? Nós vimos o início da revolução digital. Eu sou do tempo em que começou a internet e eu escutava assim, para conectar. Quem mais? Tem mais de 40. Todo mundo que levantou a mão. 45, 50. Nós vimos a revolução digital começar. Mas a geração Y ou milênio não. Ela já veio de 81 para 96, eles são os conectados. Eles são os colaborativos, eles vieram em busca de propósito. Uma geração que percebeu que a relação dos pais que tinham com o trabalho não foi legal. Por quê? Porque a geração minha, a X, né? Ela se dedicou muito ao trabalho, e ela não se empenhou tanto na criação dos filhos, ela deixou os filhos um pouquinho de lado. Então essa geração, ela veio e falou assim, eu vou criar uma nova relação com o trabalho. Só que essa geração agora está diante do burnout de altíssimo nível, porque mirou no sucesso e encontrou a frustração. Por quê? Existem pesquisas que dizem que essa geração, a Y, não construiu nada. Pesquisa, tá? Não é nem Bíblia. É uma empresa seríssima que diz que muitos que têm hoje 30, 35 e 40 anos não têm um carro sequer para andar. Não conseguiram construir um barracão. Enquanto os pais tiveram, e eles se sentiram desprezados, abandonados. Não, eu vou mudar o conceito. Trabalho não é para ganhar dinheiro,
é para realização, e não construíram nada. Por quê? Por que a geração que ia mudar o mundo se encontra frustrada hoje? Seus pais conseguiram fazer alguma coisa e eles não. Porque essa geração foi a que disse: eu quero um trabalho que me traga realização pessoal. O que é isso? Ego. É uma geração que se tornou totalmente autocentrada, voltada para si mesma, uma geração que se acha demais. E aí nós encontramos líderes dessa geração como a criatura chamada Pablo Marçal, que diz que a Bíblia não é sobre Deus, mas sobre você. Isso é uma aberração. Não grava não, se postar ele me processa. Estou brincando. Por mais que você goste do Pablo Marçal, tudo bem, eu respeito, mas um cara que diz que conhece Bíblia não pode dizer que a Bíblia é sobre nós. A Bíblia é sobre Deus. E por que ele vende tanto para a geração Y? Porque é isso que essa geração quer ouvir. Ela quer ouvir sobre ela. Ela é autocentrada. E aí ele vende muito para isso. Isso é heresia, isso é aberração. Isso só gera frustração. Não, essa geração, ela não encontrou propósito no trabalho, porque o foco estava resumido nas suas realizações. Mas eu não vim aqui para arrebentar com a geração Y e dizer que ela não presta. Não, eu amo, inclusive eu sou quase dela, né? Eu estou ali bem na divisa. Não, isso aqui não é a frustração não é uma particularidade da geração Y. Todas as gerações colocaram o foco no lugar errado e se frustraram. Assustem com esse quadro. Eu vou mostrar todas as gerações de 1946 até agora. A primeira, geração Baby Boomer, 1946 a 64. Vai vendo aí a data que você nasceu e vai observando. Disfarça, tá? Qual era a visão da geração Baby Boomer? Trabalho é segurança. Os valores dessa geração: lealdade e carreira longa. Qual foi a frustração dela? Sacrificaram a vida no altar da empresa. Depois veio a minha, geração X, de 65 a 80. Qual foi a visão? Trabalho é sucesso. Valor, independência e performance. Frustração, conquistaram tudo, mas perderam o que mais importava. Perderam o casamento, perderam os filhos na infância, ganharam dinheiro, mas perderam a melhor parte. Aí depois veio a geração Y, de 81 a 96. Essa geração olhou para os pais que não cuidaram bem deles, eles se sentiram órfãos, foram abandonados, eles viram a destruição dos casamentos, e eles pensaram assim: eu vou construir uma nova relação com o trabalho. O trabalho agora é propósito, é uma causa, eu não vou trabalhar só para ganhar dinheiro, nós vamos mudar o mundo, faça o que você ama. E aí qual foi a visão da geração Y? O trabalho é propósito, valor, realização, identidade, liberdade. E a frustração? Promessas não cumpridas, burnout e crise de sentido. E depois a geração Z, que é de 97 a 2012. A visão dessa geração é: trabalho é satisfação. Os valores? Liberdade, flexibilidade total. Essa geração não quer cumprir horário. Essa geração tem múltiplas fontes de renda. Eu ganho dinheiro de vários lugares e não ganho de lugar nenhum. Frustração, ansiedade, insegurança e falta de direção. Deixa eu te falar. Depressão agora é para a turminha de 14, 15 e 16 anos. A quantidade de adolescentes que tomam remédio controlado é altíssima. O número de suicídio entre os adolescentes é gigantesco. Por quê? Foco errado. Por que tanta frustração no trabalho em todas essas gerações? Definitivamente, igreja, o problema não está no trabalho. O problema é esperar do trabalho aquilo que só Deus pode dar. Pare de esperar do trabalho aquilo que só Cristo pode te dar. Nós precisamos construir uma relação saudável com o trabalho e só vamos conseguir isso priorizando a nossa relação com Deus em primeiro lugar. Nós precisamos trabalhar a partir deste relacionamento com Deus.
E nós precisamos entender que identidade e aceitação vem antes do trabalho. Jesus encontrou isso. Talvez você faz parte de um grupo que está pensando assim: pastor, eu vou achar minha identidade quando eu descobrir o que eu nasci para fazer. Existem testes vocacionais, eu preciso descobrir se eu sou de exatas, de humanas, porque aí eu vou me realizar, pastor, aí eu vou achar minha identidade, pastor, aí eu vou ser aceito quando eu fizer isso. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua identidade, a tua aceitação não está na tua carreira profissional, naquilo que você vai construir ou fazer. A tua identidade, a tua satisfação está em Mateus capítulo 3, verso 17. A Bíblia diz que Jesus é batizado, quando ele sai das águas, é o texto: e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Preste atenção. Jesus ouviu do céu o Pai dizendo: meu filho que eu amo, e ele me dá prazer. Jesus já tinha feito um milagre aqui. Deixa eu contextualizar para você Mateus 3. Jesus não tinha pregado para ninguém ainda, só quando tinha 12 anos lá no templo, mas foi assim, bem de leve. Jesus não tinha expulsado nenhum demônio ainda, Jesus não tinha chamado nenhum discípulo ainda, não tinha feito nada. E o Pai olhou para ele e falou assim: meu filhão, que eu amo e me dá prazer. Então o que dá prazer para nós, e nós somos filhos amados, não é pelo que nós fazemos, não, essa é a voz que define quem somos, filhos amados do Pai. Aí está a nossa identidade, e ela não é baseada nos nossos feitos, ela não é baseada nas nossas conquistas. Não existe nada mais importante do que ser declarado filho de Deus. Por favor, olhe para mim. Eu sei que existe hoje um apelo para ostentação. Ostentar vende. O cara tem um funcionário na empresa e ele coloca lá na descrição dele: CEO da empresa tal. Qual é o tamanho da empresa? Eu e mais um. Quando não é sozinho. Acabou de entrar no curso de medicina, primeiro semestre, e já muda a biografia: doutor fulano de tal. Doutor de quê, filho? Tem uma jornada. É porque eu sei que isso vende, isso atrai, mas não. E eu não estou dizendo que você não pode se tornar um CEO, eu não estou dizendo que você não pode se tornar uma doutora, que Deus te capacite para viver isso tudo, ocupar os lugares altos. Nós pregamos sobre isso aqui, mas a tua identidade não está baseada nisso. O que você deve se preocupar não é em ter um DR na frente do teu nome. O que você deve se preocupar não é em ter uma carreira profissional consolidada aí, de uma rentabilidade alta. Não. Antes de tudo isso, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e isso basta. Você vai ter tudo que você precisa, porque um pai não deixa um filho passar necessidade, e Deus vai te dar porque Ele te ama. Ele prometeu que juntamente com Cristo, Ele vai nos dar de graça todas as coisas. Não precisa se preocupar, o Pai vai te dar. Não existe posição maior do que sermos chamados filhos de Deus. Eu acho tão legal quando eu vejo um status de WhatsApp de alguém ali no contato, ou numa biografia do Instagram: filho amado de Deus, em primeiro lugar, filha amada do Pai. Uau! Nós somos amados e não precisamos provar nada para ninguém. Deus é quem cuida de nós. E aí nós encontramos o nosso propósito, sentido de vida. Deus tem prazer em você, porque você foi criado para agradar a Ele. A nossa fonte de satisfação e de alegria e de identidade está na relação com o Pai. O trabalho é uma consequência apenas dessa relação. Nós já temos tudo que as pessoas aí fora estão buscando. Elas estão tentando achar isso no trabalho e elas não vão achar. Você leu o quadro das gerações frustradas. Nós temos tudo que nós precisamos em Deus. Agora apenas trabalhamos para honrar a Deus e servir pessoas. Mas não é lá que nós vamos encontrar a nossa realização, é em Deus. Quem me entende, diga amém. Segundo segredo da carreira de José: trabalhe de forma que revele Deus ao mundo. Gênesis capítulo 39, verso 3, diz assim: Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Quem percebeu, igreja? Quem era Potifar? Um crente fervoroso. Potifar conhecia Deus, o Deus de José. Ele fazia parte da linhagem sagrada. Potifar era um ímpio, na nossa linguagem aqui. Ele era um dos caras chefes de uma nação
mais idólatra daquele tempo. O Egito tinha um número sem fim de deuses. E esse cara percebe Deus na vida de José. Então trabalhe de forma que revele Deus ao mundo. Potifar percebeu por quê? O trabalho é um púlpito silencioso. Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Você já parou para pensar que talvez o mais próximo que o seu colega de trabalho vai chegar de Jesus é a distância que ele está de você? Você já parou para pensar que o mais próximo que as pessoas que trabalham com você vão saber da Bíblia é o que elas veem na tua vida? E o que elas vão ver? O que elas vão ler? Trabalhe de forma que mostre Jesus ao mundo. Então, o que as pessoas estão pensando de Deus quando elas olham para o nosso trabalho? Quem é você no teu local de trabalho? Qual é o conceito? Você já perguntou para o teu patrão o que ele acha de você no teu trabalho? Você já pediu uma pesquisa assim anônima para os seus colegas de trabalho o que eles acham de você? Será que eles estão vendo Deus? Preste atenção, a qualidade do seu serviço revela a grandeza do seu Senhor. A qualidade do seu serviço revela o quanto o teu Deus é grande. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas são capazes de dizer assim: uau, como o Deus dela é grande, como o Deus dele é extraordinário. Ou elas olham e dizem: ah, crente, que Deus pequeno. Porque muitas vezes nós estamos tratando tarefas simples de forma medíocre, e nós estamos mostrando um Deus pequeno. Gente, Potifar viu Deus em José, e ele era um escravo. Concorda comigo que José tinha tudo para chutar o balde? Eu no lugar de José, eu acho que eu tinha chutado o balde. O que eu estou fazendo aqui nessa miséria dessa casa? Meus irmãos me traíram, me venderam, escravo, não vou fazer nada direito não. Deus esqueceu de mim, que raio de sonho é esse que Deus me deu? Que eu ia governar e agora eu virei escravo, fiz tudo certinho. Não, José mesmo escravizado, ele foi excelente. Imaginem nós, que ainda ganhamos no trabalho que nós fazemos. Nós temos que ser mais do que excelentes. Gente, o tal do Potifar foi impactado, não com o que José falava, mas como ele trabalhava. Deus está na sua vida, nas pequenas tarefas. Faça o comum, mas de forma incomum. Entenda isso. José foi injustiçado sempre pelos irmãos, ele foi jogado no poço, depois ele foi lançado na prisão por causa da louca Potifera, ele foi de forma injusta, mesmo assim ele servia com excelência. Ei, note isso, José não usou uma desculpa para falar assim, ó, eu estou aqui nessa prisão injusto, aquela maluca lá deu em cima de mim, eu fui correto com o meu patrão, e mesmo assim eu estou preso, quer saber, lá na casa dele eu ainda fui correto, agora chega. Não, ele não usou desculpa para ser medíocre. Preste atenção, eu estou te dando uma palavra pastoral aqui, carinhosa, mas de direção. Você não pode usar o seu salário como desculpa para ser medíocre. Pastor, eu não ganho o que eu gostaria, por isso que eu não sou acima da média. Isso, José, escravo. Sabe, você não pode usar o carro que você tem como desculpa para não fazer o melhor. A excelência era um padrão constante na vida de José, até na prisão ele foi assim. Lê comigo Gênesis 39, 23, assusta aí. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O cara ganhou a chave das portas da cadeia. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Depois ele sai da prisão e vai para a frente do faraó. Olha o que aconteceu, Gênesis 41, 38. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. O faraó quase falou em línguas aqui. Outro mundano, pior do que o Potifar. Mas falou assim, ó, eu vejo Deus nesse José. Nós estamos ouvindo elogios dos ímpios, idólatras, ou eles estão dizendo, crente desse jeito aí. Preste atenção, Deus está nos chamando hoje para vivermos com excelência. O pastor Bill Hybels disse que a excelência honra a Deus e inspira pessoas. Seja excelente. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade. Gente, o cristão vai além.
Leia comigo Mateus 5,41, por favor. Jesus disse: se alguém o forçar a caminhar 1 milha, com ele caminhe 2. Sabe de onde foi tirado esse texto aqui? Naquela época tinha um contexto em que um soldado romano, quando ele chegava num lugar junto com um judeu, ele falava assim, por exemplo, Gabriel um soldado, eu sou um soldado romano, Gabriel é um judeu. O soldado chegava assim e falava assim: ei, você aí, ó, vem cá, carrega as minhas armas. Eu preciso que você ande comigo 1 milha. Imagina a raiva do Gabriel, judeu, o soldado que estava ali para pressionar ele, oprimir. Ele ia carregar a arma como? Eu mato esse desgraçado com essa arma. Não é possível que eu estou tendo que carregar a arma aqui de quem me judia. Isso aqui é o normal, né, gente? Quase todos nós entraríamos nisso. Está tudo certo até aqui. Jesus veio e falou: como é que um cristão verdadeiro age? Te obrigar a caminhar 1 milha? Não vai excomungando não. Caminha 2. Quando o soldado fala assim, ó, pode soltar as armas. Não, eu levo mais uma. O senhor quer? O soldado. Hã? Então preste atenção. Olhem o quadro desse belíssimo Samuel T. Cate. Não é tão belíssimo, mas ele é precioso. Sabe quem foi esse homem? Ele foi o fundador de uma rede de restaurantes americana chamada Chicken Filé. E ele abriu em 1967 a primeira loja dele num shopping nos Estados Unidos. Sabe como é a trajetória do Chicken Filé através da vida do Samuel Cate? Ele começou a empresa falando assim, ó, na nossa empresa ninguém trabalha domingo. Você consegue entender o que é isso? Uma rede de restaurantes que funciona quase em shoppings, fechar no dia da semana que o povo mais come. Vai no Flamboyant, Buriti, domingo, meio-dia, é o lugar que mais vende. O Samuel disse: a gente não abre porque domingo é dia de estar com a família, e eu quero que todos os meus funcionários vivam isso, e domingo é dia de ir cultuar ao Senhor. Disseram para o Samuel: você não dura nem 2, 3 anos, vai falir, vai quebrar. Ele disse: o nome do Senhor seja glorificado. Sabe o que mais que Samuel adotou? Ele adotou Mateus 5,41. Nós já comemos nessa rede de restaurantes lá. Gente, o frango é extraordinário. E quando você... domingo esquece, não abre mesmo, ok? Você chega no shopping dos Estados Unidos, fila do McDonald's está quilométrica, Burger King quilométrica, Chicken Filé fechada. Mas aí quando você vai durante a semana e compra lá, eles fazem a seguinte coisa: você pede um lanche e aí os molhos são pagos alguns. Aí de repente no seu lanche vem um molho que você não comprou. E você diz assim, ó, vocês erraram. Eles: não, nós não erramos. Nós entendemos que a gente precisa entregar mais do que o cliente pagou. Você compra uma batata P e eles entregam uma G. Está errado, moço? Não, não está errado não. Nós estamos indo além, porque nós somos cristãos e nós andamos 2 milhas. Sabe onde chegou a Chicken Filé, a rede de restaurantes? Sabe qual é o resultado disso? O faturamento anual deles em 2023 foi de 22 bilhões de dólares. A maior rede de fast food do mundo. Os concorrentes deles, os maiores, que são McDonald's e Burger King, faturaram em 2023 o McDonald's 25,5 bilhões. Ué, pastor, e o Burger King 27 bilhões. Mas deixa eu te explicar um dado. O McDonald's faturou 25,5 bilhões, tendo no mundo todo 41.800 restaurantes. O Burger King faturou 27 bilhões, tendo no mundo todo 19.384 restaurantes. E eles abrem aos domingos. O Chicken Filé tem só nos Estados Unidos, não tem em outro lugar, 3.109 lojas. E eles faturaram 22 bilhões, uma arrecadação média de 7,5 bilhões de dólares por restaurante. Não abrem aos domingos. Lembra? Porque eles escolheram honrar o Senhor. Você acha mesmo que isso é coincidência? Você acha mesmo que isso é obra do acaso? É visão de excelência. Terceiro e último segredo da vida de José: trabalhe com fidelidade e não com pressa. Fala para você mesmo, mas bem calmo, sem pressa. Diga: trabalhe com fidelidade, Daniel, e sem pressa. Pressa de quê? Já vou te explicar.
Gênesis 39, 4. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Chegou a hora do José acertar na vida. Aqui agora, ó. Mas preste atenção. Antes de Gênesis 39, 4, você sabia que José trabalhou cerca de 10 anos na casa de Potifar como escravo? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê a Bíblia assim, ó, uma folhinha atrás da outra, e a gente acha que foi um dia, uma semana, um mês. Pronto. José estava com o pai, foi para o poço, foi para a casa de Potifar, rapidinho, a maluca aprontou com ele, foi para a prisão e tal. Não, 10 anos na casa de Potifar como escravo. Isso nos ensina um princípio. Por quê? Mesmo 10 anos ali, ele fez o seu melhor, sem pressa e com fidelidade. Isso nos ensina que hoje as pessoas querem conquistar rápido, pegando atalhos. Ei, não existem atalhos saudáveis. A geração de hoje, eu não estou falando agora da geração Y, ok? Da nossa. Nós que vivemos hoje, fomos contaminados com o desejo de colher antes de plantar. Não existe. Ninguém colhe antes de plantar. Existe tempo de plantar, tempo de colher. Não é possível inverter essa ordem. As pessoas hoje, elas querem prazer antes da fidelidade do trabalho. Elas querem desfrutar antes de construir uma carreira sólida e ali trabalhando. E isso desencadeou no quê? Num desespero para tentar burlar o princípio do plantio. Eu planto, eu espero crescer e eu vou colher depois. Não, eu não posso esperar, pastor. É para ontem, é tudo muito rápido. E é por isso que as bets estão tão na moda. Homens, pais, jovens, acabando com as suas finanças, porque acreditam que pode resolver a vida num jogo. Não pode. Tigrinho faz tanto sucesso, por quê? Eu vou resolver minha vida aqui, ó. Basta só, deixa eu acertar só uma vez. Não vai, isso vai gerar tristeza, destruição e ilusão. Ei, igreja, não se colhe com alegria se não plantar com lágrimas. Bíblia, Salmo 126, verso 5: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Ei, por favor, entenda, não existem atalhos. Nós lemos durante a série 1000 o livro de Provérbios. Você vai se lembrar do que está escrito em Provérbios 21, 5, importantíssimo isso aqui. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. O atalho só gera pobreza. Burlar a ordem natural das coisas não vai gerar riqueza. Ei, igreja, todo caminho mais curto vai gerar frustração. Hoje nós encontramos uma geração que ela vive em busca de segredos. Eu quero um novo curso, eu quero um atalho, eu quero algo que me ensine a ganhar dinheiro rápido, eu quero ficar rico num curto espaço de tempo. Isso é mentira. E aí surgem os profissionais do atalho. O cara do nada fala assim, ó, o que você faz? Eu sou trader agora. O que é isso, trader? Eu estou trabalhando na bolsa. Bolsa de quem? Não, agora com um clique ganha um rio de dinheiro e no segundo perde tudo. Por favor, eu não estou aqui menosprezando essa profissão e eu sei que ela é importantíssima e ela é dificílima de fazer, mas não é para qualquer um. Não é quem de repente fala assim, agora eu estou operando a bolsa. Só se for operando a bolsa da tua mulher, acabando com o dinheiro todo da casa, acabando com a tua própria bolsa, as suas economias. Estude, se prepare, não tem atalho. Ei, sempre vem na boca para chamar ele de demente, mas eu não posso chamar ele de demente, porque ele não é demente. Mas ele é tem gente que gosta dele aqui, mas eu preciso. Mas os Pablos Marçais da vida, eles vão vender um curso falando assim, ó, você pode fazer 10 anos em um. Mentira! Não se fazem 10 anos em um. Isso é antibíblico. Sabe só quem ganha dinheiro com esse tipo de curso? Ele. E eu não estou falando aqui também que cursos não sejam bons, não. Tem um monte de curso bom que te ensina direitinho, que te faz prosperar realmente, mas esse tipo de conteúdo não. Isso é mentira.
Isso é antibíblico, isso é pegar atalho, isso vai gerar pobreza, e é por isso que nós temos um monte de gente frustrada, depressiva, ansiosa. Deixa eu te dar um exemplo lá de dentro de casa. Me permita, o Felipe, de abrir um pouco a particularidade nossa, mas eu acredito que ele não vai achar ruim isso. O Felipe, quando estava 16, acho que 15 para 16 anos, ele chegou em mim e falou assim: pai, eu arrumei um jeito de ganhar muito dinheiro. Eu falei: que beleza, filho. Vai pagar seu salão agora? Porque esses meninos querem cortar o cabelo de 10 em 10 dias, gente. O meu cabelo, se eu cortar de 10 em 10 dias, acabou, não sobra nada. Já estou ficando careca, olha aí para vocês verem. Faz uma vaquinha aí, paga o implante, gente. O Felipe falou: pai, eu vou ganhar muito dinheiro agora. Pai, eu falei: ótimo, você compra os seus jogos, resolve suas coisas. Como, filho, que você vai ganhar dinheiro? Um curso, ó. Meus amigos estão fazendo, já estão ganhando uma grana pesada, pai. Eu vou trabalhar com venda de produtos digitais. Eu falei: aham, que legal, hein, filho? Eu já sabia, mas eu incentivei. Falou com a mãe? Não. Fala sempre com o pai primeiro, né? Depende, né? Cada caso é um caso. Fala com a mãe, tá? Vai lá, filho. Quanto é o curso? 100 e poucos reais. Compramos. Ele fez o curso, fez, dedicando. Entra no quarto, o Felipe está lá no computador. Passou um tempo, falei: ih, filho, começou a trabalhar já, pai. Não entrou dinheiro ainda não, mas quando começar a pingar, o senhor vai assustar, viu? É grana, pai. É grana. Meus amigos estão rachando. Eu falei: que bom, filho, vamos ver. Passou um mês, 2 meses, nada. Falei: filho, e aí? Como é que está o trabalho novo? Desisti, pai. Espera aí, não ri não. Por que você desistiu, filho? Pai, porque eu aprofundei no negócio e eu descobri que para ganhar dinheiro com aquilo ali, eu tenho que enganar as pessoas. E eu caí fora. Meus amigos estão ganhando dinheiro mesmo, pai. Mas eu não vou pegar atalhos, e eu não vou mentir, e não vou enganar ninguém para ganhar. Eu estou fora. Você imagina como é que eu fiquei? Dentro de mim eu falei: yes! É isso, filho! Não existe atalho! Não tem... Gente, eu tenho a alegria de poder pregar para um grupo enorme de adolescentes que estão aqui, jovens. Você está começando a tua vida, jovens casais. Por favor, escuta o teu pastor. Não tem atalho. Vai construindo dia após dia, tijolo após tijolo. Existe uma crise no mercado japonês, porque os jovens estão se formando nas melhores universidades e eles não aceitam começar com salário básico. Tem uma crise, depressão, frustração. A vida começou, gente. Ei, não se venda, não busque atalho. Você não precisa disso. Você tem um pai que te ama e cuida de você, e esse pai é o dono do universo, e ele não vai deixar faltar nada. Tenha uma vida de planejamento, faz certinho, tome decisões alinhadas, construa um tijolo após tijolo. Você não pode pular etapas, você não pode queimar ciclos. Isso não funciona. Ei, põe de novo Provérbios lá para nós. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa fica pobre. Olha para mim, deixa eu dar uma palavra para os homens aqui. Homens, por favor, você sabe o quanto eu amo vocês. Você sabe o quanto eu amo, eu quero ver vocês bem. Mas sabe o que existe hoje? Um grupo enorme de homens que estão buscando realização profissional e não vão encontrar. Porque não é sobre fazer o que você ama. Eu já disse inúmeras vezes aqui. É sobre amar a Deus, e Ele vai te prosperar onde você estiver. Homens frustrados, pobres, tristes, porque não se encontram no trabalho. E aí sabe o que eles fazem? Eu não tenho emprego. E ele vai para dentro de casa, ele cai num sofá, num lugar da depressão, e ele começa a consumir pornografia. Ele começa a arrebentar a sua vida. E a esposa, coitada, tem que trabalhar pesado para colocar dinheiro dentro de casa, porque o bonito não se achou. Ele não encontrou um trabalho digno da grandeza dele. E a mulher está lá ralando. Porque as mulheres nesse ponto elas são. E ela tem jornada dupla. Porque ela trabalha fora, ela põe dinheiro dentro de casa. E chega à noite ela cuida das crianças e do bebezão que está no sofá, frustradinho. Ei, acorda, amigo. Levanta desse sofá e vai para a guerra. Seja o provedor da tua casa. Vai ser servente de pedreiro se for preciso, mas Deus vai te honrar. Você tem um pai poderoso que te ama, e Ele não vai deixar faltar nada.
O Senhor vai prosperar a tua vida. Começa do zero, se for preciso. Faz tudo simplesinho ali, mas vai trabalhando. O Senhor está com você. Homem, faça o que deve ser feito. Olha o resultado, gente. O Potifar, Gênesis 39:6, entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. Tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que ia comer. Ei, preste atenção. Enquanto você trabalha direitinho, Deus trabalha em você. Processo não é tempo perdido, processo é tempo de preparo. Olha só isso. Vejam no que Potifar transformou José. Em um administrador. O que José seria quando ele se tornaria governador do Egito? Administrador. Passo a passo, Deus estava forjando o que Ele queria na vida de José. Você está achando que você está nesse emprego aí, ganhando um salário pequeno, um cargo... Deus está te preparando para algo grande. Deus está te forjando para algo poderoso que Ele tem. Fica firme, você está sendo preparado para algo maior. Tem alguém que recebe essa palavra aqui nessa noite? Deus está te preparando nos pequenos detalhes, dia após dia. Enquanto você trabalha, Deus trabalha em você. Eu amo isso aqui. Enquanto você trabalha debaixo de tensão, de pressão, Deus está forjando a imagem de Cristo na tua vida. Então trabalhe com fidelidade, não com pressa. Fica tranquilo, Deus está vendo tudo. Deus não vai confiar grandes tarefas para aqueles que forem fiéis nas pequenas. Isso aqui, Não, Deus está olhando tudo. Ele disse: servo bom e fiel, foi fiel no pouco. Lembra o texto da generosidade? Eu vou te colocar sobre o muito. A vida cristã aqui na terra é um teste. Deus está testando as nossas vidas e Ele está procurando servos bons e fiéis que Ele vai entregar o seu reino futuro. Então Deus está de olho em você, vendo como você reage com aquele chefe difícil. O cão chupando manga, lembra? Deus está te analisando. Deus está te analisando com aquele funcionário desafiador. Eu sei que ela é terrível. Deus está olhando como você se comporta em tarefas simples. Então, encare o trabalho como um chamado de Deus para servir pessoas, melhorar ambientes, trazer o céu para a terra, abençoar vidas. Deus te deu dons, Deus te deu aptidões, e é através disso que você vai revelar Ele para o mundo. José entendeu isso e ele transformou o mundo ao seu redor. Gente, José transformou o Egito num pedaço do céu. Trabalho não é lugar de se encontrar, é lugar de servir. O cristão e o trabalho é um conceito baseado na bacia e na toalha, não baseado no egoísmo. Eu estou lá para servir Deus e pessoas, que possamos ser úteis na vida de pessoas, abençoarmos o ambiente ao nosso redor. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3:23. Ele diz assim, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para homens, para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Igreja, o nosso verdadeiro patrão vai nos recompensar na eternidade e agora. Ele não falha. Você está servindo ao Rei do Universo. Para refletir e praticar, e eu termino aqui, não trabalhamos para nos encontrar, mas para responder àquele que nos encontrou. Propósito do trabalho não está no que fazemos, mas para quem fazemos. Eu não faço o que eu amo, mas eu amo para quem eu faço. Trabalho é mais do que função, trabalho é missão. Eu mostro Jesus em tudo que eu faço. E aí eu fecho te dizendo, semana passada você lembra que eu disse que José é um tipo de Jesus? Nós somos os irmãos. José foi uma sombra de Jesus, e aí eu quero te lembrar quem foi Jesus. Jesus, antes de ser um pregador, expulsador de demônios, um cara que fazia conferências, que fez tantas coisas maravilhosas, ele foi um carpinteiro. Ele aprendeu a profissão do seu pai. Antes de andar sobre as águas, Jesus andou na oficina do seu pai, o Criador do mundo com um calo nas mãos, o Salvador do mundo com um martelo e prego na mão, aquele que criou todas as coisas, agora está cortando uma madeira para fazer uma mesa, para construir uma porta. E ele não fez isso por status, para ser visto, ele só fez para servir e abençoar pessoas. Ele aprendeu a trabalhar com fidelidade e propósito. O Deus trabalhador
que se revela no Jesus carpinteiro, nos chama para vivermos isso também. Talvez você seja um médico, um mecânico, uma professora, uma advogada, eu não sei, mas você não trabalha só para sobreviver, mas sim para abençoar, servir pessoas até que Ele venha. Eu te convido hoje para olhar diferente para o seu trabalho e servir com propósito. Fique de pé no seu lugar, por favor. Lembra que eu disse que essa série ia mexer com muitas áreas da nossa vida? Eu espero que você não desista. Semana que vem nós vamos ter uma palavra aqui muito, muito, muito importante. Mas hoje, eu quero te convidar para a gente fazer mais uma oração. Lembra que no momento da generosidade eu pedi para você fechar os olhos e pensar no teu trabalho? A oração que eu fiz era para que Deus derramasse uma bênção especial no teu trabalho essa semana. Vai chegar. Pode falar amém aí, confirmando? Agora eu quero te convidar para fazer a mesma coisa. Fechar os olhos. E você vai pensar no teu trabalho. Mas agora eu não vou orar para Deus te dar uma bênção. Eu quero orar contigo para que você se torne uma bênção lá. Esse é o propósito. Hoje, quando eu e a Rosane estávamos indo do almoço para casa no carro, nós conversamos e falamos assim: se aquela comunidade entender essa palavra, essa cidade, esse estado é mudado. Isso aqui é muito importante. Hoje centenas de pessoas, quase 1.000 pessoas passaram aqui hoje, ou mais de 1.000. Com os online nós passamos de 1.300 pessoas aqui hoje. Por mais que você tenha achado, pastor, que palavra, até tantos pontos interessantes e tal, qual é a resposta que você vai dar para essa palavra? É amanhã que já começa. Senão não valeu de nada. Deus está nos chamando para vivermos isso tudo. Assiste ela de novo. Baixa o esboço lá, põe para nós de novo, Giovana, o QR Code ali do esboço. Tá lá já, obrigado, vocês são demais. Não deixa de ler não, reler. Deixa isso entrar no teu espírito. Vire o melhor de Deus lá onde Ele te plantou. E aí vai chegar, vai chegar. Quando eu acabei o encontro das 11 hoje, um dos nossos servos me chamou ali, chorando, gente. Um homem com os olhos cheios de lágrimas, falou assim: pastor, enquanto você pregava eu lembro que eu arrumei um emprego em um banco. Eu tinha 16 anos. E todos os meus colegas vendiam muito, porque eles vendiam produtos embutidos no banco. Eles enganavam as pessoas e eles faturavam muito. E eu nunca dei conta de enganar nenhum cliente. Eu não vendia quase nada. Eu era o adolescente, o profissional mais humilhado daquela empresa, até que eu saí. Mas hoje, quando eu ouvi essa palavra, eu me emocionei. Porque eu lembro que Deus estava cuidando de mim lá. Hoje Deus me prosperou e me abençoou. Igreja, é isso. Fica firme.